Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um webinário do canal EducaVerge. E hoje nós vamos trazer o tema O Brasil frente à conjuntura internacional no pós-pandemia. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos a doutora Fernanda Guardado, que é diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central do Brasil. E esse evento será mediado pelo Dr. Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da corretora Modal Mais e diretor da Associação de Bancos. Bom dia, doutora Fernanda, tudo bem? Bom dia, Angélica. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Doutor Álvaro, tudo certinho? Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia, Angélica. Bom dia, Fernanda. Espero que a gente tenha uma boa live com os nossos assistentes. Então tá certo, doutora Fernanda. Eu vou passar então agora a palavra para a senhora. Obrigada, Angélica. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu trouxe aqui, que eu acho que ajuda a colocar sempre em perspectiva um pouco do que eu gostaria de falar. Vocês conseguem ver minha apresentação? Só botar em modo pleno, né? Tá aqui aos poucos. Vamos lá. Okay. Agora tá bom. Beleza. Bom, então eu vou começar falando um pouco de cenário global, né? Lá no Banco Central, eu estou na diretoria internacional, então a gente acompanha muito de perto os desenvolvimentos internacionais, tem uma interação, uma interlocução com outros bancos centrais, organismos internacionais, que é bastante profunda. Então, é um tema que eu sempre gosto de começar por ele, né? Nesses últimos 18 meses, tem sido quase impossível começar uma apresentação sem mostrar um gráfico de Covid, pelo menos agora a gente consegue ver, né, em boa parte do mundo já um recuo, e principalmente aqui no Brasil, um recuo bastante consistente dos casos de Covid. A Europa, principalmente a Alemanha, a Áustria e o Reino Unido estão ensaiando uma nova onda, né, de casos, mas ainda sem impactos muito grandes na parte de morte. Mas é um risco que o mundo continua sujeito, né? Esse risco do surgimento de novas variantes do vírus, ainda mais num mundo em que muitos bolsões da sociedade permanecem com um ritmo de vacinação bastante abaixo do brasileiro, ou do europeu, ou do americano, por exemplo, né? Então, os riscos de novas variantes continuam. No Brasil, depois de um início um pouco mais lento em comparação com países desenvolvidos, a gente já atingiu um patamar bastante robusto de vacinação. A gente tem quase 60% da população com vacinação completa e mais de 70 e poucos por cento com pelo menos a primeira dose, né? Então, a gente tem observado o reflexo disso no decréscimo do número de casos aqui no Brasil. Eu gosto de dizer que a economia durante a pandemia ela foi marcada por dois ciclos bastante evidentes. O primeiro ciclo foi o da parada global na atividade, que foi ali a partir de março, né? Inclusive aqui no Brasil também. Então a gente teve esse sudden stop de atividade, todo mundo parou, ficou em suspenso. Essa parada no nível de atividade, do emprego, as pessoas ficando em casa, foi seguido por um ativismo bastante grande do lado da política fiscal e monetária ao redor do mundo, os países desenvolvidos em volume maior, mas também nos emergentes a gente viu políticas monetárias e fiscais bastante acomodatícias para tentar contrapor a queda na renda, na atividade de todos esses países, né? A segunda fase, a partir do segundo semestre do ano passado, foi a fase da reabertura. Então, foi uma fase mais marcada aí por uma recuperação do consumo, principalmente nos Estados Unidos, o consumo das famílias bastante forte, voltando de maneira bastante intensa, mas não só nos Estados Unidos. A gente viu um retorno do consumo na China, na União Europeia, no próprio Brasil, um consumo que teve uma mudança de composição, né? As pessoas estavam com acesso limitado a serviços,
passaram a direcionar boa parte do seu consumo para bens. Então, o consumo de bens como um todo viu um avanço importante e as economias começaram a se recuperar de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava, né? Então, se a gente olha aqui o PIB americano, o 100 é o pré-crise, ele já está rodando 3% acima do que estava pré-crise. A área do euro já está voltando no terceiro trimestre para o seu nível pré-crise. O Japão e o Reino Unido estão um pouco mais lentos. Aqui tem a nossa tem algumas projeções para o terceiro trimestre que a gente tirou da Bloomberg, mas mesmo assim a recuperação foi bastante rápida, bastante intensa, né? Essa dinâmica, essa mudança no padrão de consumo, esse direcionamento de serviços para bens, ele vai ser um pouco da narrativa, da história do que a gente está observando em termos das pressões inflacionárias do mundo agora, em 2021. Então, se a gente olha, por exemplo, para a quebra de séries de consumo nos Estados Unidos, a gente observa que o consumo de bens duráveis ele avançou de uma maneira muito forte nos Estados Unidos, muito mais rápido do que era a tendência pré-Covid, né? O que estava vigorando até aqui, mais ou menos. Então, por exemplo, bens de consumos duráveis chegaram a estar 30% acima do seu patamar pré-Covid nos Estados Unidos. Bens não duráveis também mostraram um avanço importante, mais de 10% acima do seu patamar pré-Covid, enquanto o consumo de serviços ainda está se recuperando. Mas esse shift, essa transição em direção a produtos, que foi muito marcado nos Estados Unidos, como eu estou mostrando aqui, mas como eu disse, aconteceu também em outras partes do mundo, fez com que a demanda global por bens, e em particular os bens associados ao home office, né, aos fique em casa, eletroeletrônicos, por exemplo, móveis, fizesse com que a demanda, a curva de demanda por esses bens, ela, como a gente diz, né, quando está estudando economia, ela se deslocasse para a direita. A gente também aprende muito cedo na faculdade de economia que a curva de produção de curto prazo ela é meio que dada, né? Tem o limite do que você pode produzir com a mão de obra treinada, com o capital empregado, com o tamanho das fábricas que a gente tem, ele é um pouco mais limitado no curto prazo. No longo prazo, todos esses insumos, eles acabam reagindo aos incentivos, e você investe, você treina mais gente. Então, no longo prazo, você expande a sua fronteira de produção. Mas quando você tem um deslocamento tão abrupto da demanda em qualquer setor, e aqui a gente está falando de bens duráveis e não duráveis, ela acaba indo ao encontro dessa fronteira de produção de curto prazo. Então, o que a gente observa foi esse deslocamento muito forte, num período de tempo muito curto, da demanda por bens, vindo de uma primeira fase onde a gente viu indústrias paradas, pessoas em casa sem poder trabalhar, sem poder produzir. Então, isso já é um ambiente de desequilíbrio de demanda e oferta que induz algumas elevações de preço, né? Eu trouxe aqui alguns gráficos que eu gosto de acompanhar e que eu acho que ilustram bem essa dinâmica. Quando a gente olha para o volume global do comércio de bens, a gente vê que a queda foi muito marcada ali em março, abril, a recuperação foi muito rápida. E o volume global de bens, ele está rodando em patamares 10, 15% superiores ao que se observava antes da pandemia, né? Então, a gente tem, de fato, o mundo tem exportado mais bens. Quando a gente olha a produção de containers, está no high. Quando a gente olha a exportação de semicondutores da Coreia, de Taiwan, também tem feito novos highs, né? Está no patamar mais alto. Então, de fato, a produção ela reagiu no que deu, né? Os estoques estão muito baixos. E nesse ambiente onde você tem esse desequilíbrio já evidente, né? A demanda encostando no limite de produção
de curto prazo desses segmentos, quaisquer disrupção que você venha a ter, que normalmente seriam bem acomodadas pelos estoques, por um aumento um pouco maior dos prazos de entrega, eles acabam tendo impactos ainda maiores em preços, né? Então, essa é um pouco a história do que a gente está vivendo nesses últimos meses, né, nesses últimos trimestres. A gente observa essas limitações, principalmente na parte de semicondutores e componentes eletroeletrônicos, em segmentos importantes, como o automobilístico, vou mostrar isso nos slides à frente. A gente já observa também alguma desaceleração no ritmo da atividade industrial no mundo. Começou um pouco com os países emergentes antes, aqui a gente tem o índice do PMI, né, manufaturas. Os países avançados também já mostram um impacto, em particular vindo desse segmento de indústrias. Enquanto isso, o segmento de serviços segue se recuperando, né? Refletindo a reabertura dos países, o avanço nos processos de vacinação. Então, aqui a gente acompanha o índice de serviços, o percentual de países que estão com PMI serviços acima de 50. Acima de 50 significa que você está tendo avanço, crescimento no segmento, né? E o Brasil está entre esses países, a gente vê um aumento no percentual de países que estão acima de 50 e o Brasil entre eles. Então, alguma desaceleração no setor industrial, enquanto o setor de serviços segue se recuperando. Como eu disse, entretanto, existem alguns problemas logísticos, alguns problemas localizados de logística que acabam adicionando às dificuldades da indústria em produzir nesse momento. Então, aqui nesse gráfico da esquerda, eu trouxe alguns indicadores de disrupção que foram apresentados pela Gita Gopinath, a economista-chefe do FMI, que eu acho bastante interessantes. Eles são feitos a partir dos PMIs. E a gente escuta, né, sobre portos na China que foram fechados por questões de surtos de Covid, problemas logísticos nos Estados Unidos, problemas logísticos no Reino Unido. E a gente vê que esses índices de disrupção, eles estão nos patamares mais altos quando a gente olha para os Estados Unidos e para a área do euro, né? Os emergentes, sejam a China ou o resto dos emergentes, têm números mais baixos de disrupção. Então, a gente percebe que tem um problema bastante grande de disrupções logísticas e de problemas em lidar com esse desequilíbrio de oferta e demanda, principalmente nos países avançados. Isso tem se refletido no aumento dos preços de fretes e transportes. Ao longo de todo 2021, os preços de fretes cederam um pouco, o Global Container Index, mas os preços de fretes ainda estão bastante elevados. Como eu disse, essa limitação na produção de semicondutores, wafers e por aí vai, tem tido um impacto bastante grande na produção de veículos, que é uma indústria que tem um encadeamento grande dentro do setor industrial, não só aqui no Brasil, mas a gente observa isso de maneira bastante grande nos Estados Unidos. Na Alemanha, em particular, a produção de veículos está caindo 40% em relação ao seu patamar pré-Covid, né, lá em 2019. No Brasil, 25%, nos Estados Unidos, 18%. Então, o segmento automobilístico, em particular, tem sido muito afetado por essa questão de limitação, de gargalos de oferta no setor de eletroeletrônicos. Mas a gente também observa isso na parte de bens eletroeletrônicos. A gente também observa gargalos de produção na produção de energia, né? Então, todo esse aumento, toda essa recuperação forte no setor industrial, ela também se traduz em aumento de demanda por energia. Então, a gente observa preços de gás natural subindo, o preço do petróleo, que tem questões de oferta de mais longo prazo relacionadas à transição da matriz energética do mundo, baixo investimento, mas a gente vê que a produção de petróleo não conseguiu se recuperar para além, por exemplo, dos patamares pré-pandemia.
né? Então, a gente voltou para os patamares pré-pandemia, mas o aumento do petróleo não está seguindo, por exemplo, esse aumento da demanda. Isso tem se traduzido também em preços mais altos na parte energética. E isso afeta, claro, a inflação em todos os países do mundo e no Brasil também, em particular. Com isso, a gente começa a falar, então, um pouco mais de inflação, e que vai ser o reflexo de toda essa história que eu contei até aqui, né? A inflação ela tem acelerado nos últimos trimestres, à medida que as economias reabrem, também nos países avançados. Não sei se todos viram, a gente teve um número bastante forte de preços ao consumidor nos Estados Unidos na semana passada, né? O CPI nos Estados Unidos atingindo 6,2%, se eu não me engano. E não é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse avanço de preços ele é mais evidente, mas ele acontece também na área do euro, em outro patamar, mas também acontece lá. No Reino Unido, o Japão é um país que sofre com deflação já há muitos anos, a inflação está rodando em torno de 0%. Mas esses avanços nos preços ao consumidor nos países avançados refletem essa dinâmica que eu citei para vocês, dos preços de energia, dos preços de commodities, preços de bens. Eu gosto muito desse gráfico do PPI nos países avançados. PPI são os preços aos produtores. A gente olha o que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha. O PPI na Alemanha está rodando perto de 14%. Esse é o maior valor na série histórica, é uma série que vem desde 1976. A mesma coisa acontece com os Estados Unidos, tem que voltar lá para o pós-crise do petróleo, no final da década de 70, para ver o PPI americano rodando perto de 12%. O próprio Japão, que tem esse problema histórico de deflação que eu citei, também está com o PPI rodando bastante alto, perto de 6%. Mesma coisa no Reino Unido. China tem um PPI de 2 dígitos também. Então, todo esse impacto, todos esses desenvolvimentos que são globais, eles aparecem de maneira muito forte nos índices de preços ao produtor nos países. Isso tem se traduzido também, tem passado um pouco para os índices de preços ao consumidor, porque são pressões muito ligadas a energias, a alimentos, que acabam tendo esse impacto em toda a cadeia. Nos países avançados, a política monetária dos bancos centrais continua extremamente acomodatícia. Os bancos centrais têm falado sobre ter paciência, sobre a volatilidade desses preços, das fontes desses preços, mas mesmo nos países avançados já se observa estratégias de saída e retirada dessa acomodação extraordinária que foi colocada durante a crise do Covid. Então, Canadá, a Noruega já sobem juros, o Federal Reserve vai começar um processo de tapering esse mês, no Canadá também, fim do QE, alguma diminuição no PEPP na zona do euro. Então já há uma retirada dessa política acomodatícia, mas ela segue bastante acomodatícia ainda nos países avançados. Nos países emergentes, esse processo inflacionário tem sido um pouco mais forte. As taxas de inflação são mais altas. No Brasil, a gente observou essa aceleração um pouco antes de outros pares, refletindo a depreciação da nossa moeda, mas já é um processo inflacionário bastante evidente em todo o mundo emergente, na América Latina em particular. Então, a gente observa uma aceleração da inflação bastante marcada, por exemplo, no Chile, na própria Rússia, que tem subido juros também de maneira bastante consistente. A Turquia é esse eixo aqui da direita, é um outro nível, também muito forte, mas em outro nível de inflação, acima de 30%. Agora, é uma inflação que reflete muito esses desenvolvimentos dentro de bens industriais, no setor de alimentos, por conta do avanço das commodities agrícolas e também das commodities energéticas. Só agora, nesse segundo semestre de 2021, à medida que o processo de reabertura, o retorno do setor de serviços ficou mais robusto e mais confiável, que a gente começa a ver um avanço nos preços de serviços nos países emergentes, à medida que esses preços se realinham
com o resto da economia, né? Eu falei daquela primeira fase, uma primeira fase de paradeira, o setor de serviços sofreu muito durante esse período, preços ficaram parados. À medida que a economia reabre, você vê um processo de realinhamento de preços de serviços que era esperado, mas já num ambiente de pressões inflacionárias vindo do processo de recuperação que começou lá no segundo semestre do ano passado. Então, a gente vê esse movimento agora de preços, né? Uma parte de preços que estão refletindo essa recuperação e outro segmento de preços que está reabrindo e realinhando os seus preços depois de um momento de preços parados, de atividade parada, né? Os países emergentes, por observarem taxas mais altas, por terem uma preocupação maior com os efeitos de segunda ordem dessas pressões que a gente observa, já começaram a agir. O Banco Central do Brasil saiu na frente, a gente começou um processo de aperto monetário em março. Eu lembro que em março, quando o Banco Central do Brasil começou a subir juros, e a gente olhava para as expectativas de bancos centrais de países emergentes, só o Banco Central do Brasil e da Turquia tinham alguma expectativa de aperto monetário até o final do ano. Isso mudou bastante nos últimos 6 meses. E não só, vários países começaram a reagir e apertar suas políticas monetárias, como em alguns países já há uma expectativa de que a taxa de juros no final de 2021 vai estar acima do patamar pré-crise, né? Então, isso é verdade para o Brasil, isso é verdade para o Chile, para a Rússia, para a República Tcheca, para a Hungria. Então, vários países emergentes já estão reagindo de maneira mais enfática a esses processos inflacionários. As expectativas de inflação no mundo emergente, né, e também no mundo desenvolvido, como eu acabei de mostrar, vão ficar acima das suas metas para 2021, refletindo esses processos, né, essa reabertura, esses desequilíbrios entre oferta e demanda em diversos segmentos, esse avanço das commodities energéticas e alimentícias, mas a expectativa em boa parte do mundo emergente é de que ocorra um processo de desinflação à medida que a economia desacelera ao longo de 22 e 23, e há uma expectativa dentro do mundo emergente de convergência da inflação em direção às suas metas em boa parte do mundo emergente, né? A Turquia e a Arábia, os países árabes são uma exceção a essa tendência. Vou entrar então um pouco aqui no nosso cenário doméstico. Também aqui no Brasil a gente viu essa recuperação mais forte do que esperada a partir do processo de reabertura dos últimos 12 meses, né, principalmente com o avanço da vacinação. Lá no Banco Central a gente imagina que o PIB vai crescer algo entre 4,6% e 4,7% em 2021, com uma recuperação de serviços que ainda está em curso, né? O setor de serviços como um todo, quando a gente olha para os indicadores setoriais, como os que saíram na semana passada, o setor de serviços como um todo ainda não recuperou o seu patamar pré-pandemia, está nesse lento processo de recuperação. Por outro lado, a parte industrial chegou a ficar mais alta, né, durante esse esforço de reabertura, recomposição de estoque, chegou a ficar mais alto do que no patamar pré-pandemia, mas a gente já tem observado esse impacto das limitações, né, dos gargalos de oferta e logísticos impactando o setor industrial brasileiro, e ele tem, ao longo desse terceiro trimestre, mostrado uma desaceleração. O volume de serviços também teve uma recuperação muito forte, muito rápida ao longo desses últimos trimestres, mostrou alguma acomodação no seu último número, normal, né, que fosse haver em algum momento uma desaceleração do consumo de bens, à medida que o setor de serviços vai reabrindo, a gente tem esse reequilíbrio no mix de consumo das famílias. Mas ainda não está claro quanto que esse novo arranjo de consumo, né, maior consumo de bens, menor de serviços, ainda tem alguma incerteza sobre o quanto desse processo o quanto dessa mudança de padrão de consumo
vai voltar ao patamar pré-pandemia. Provavelmente a gente vai ter uma mudança de padrão, uma parte dessa mudança de padrão pode ser permanente, mas ainda é muito incerto o quanto dela será permanente. Ainda mais num ambiente em que a gente vê uma inflação alta tendo impacto na renda disponível real das famílias, né? Os indicadores de confiança ao longo desse terceiro trimestre mostraram também alguma perda, principalmente a demanda do consumidor. O setor de construção continua com confiança bastante alta. Os índices de incerteza econômica seguem bastante elevados, e isso acaba sendo um peso, principalmente para o investimento no longo prazo no Brasil. O mercado de trabalho tem tido essas dificuldades metodológicas na leitura, e isso não acontece só no Brasil, acontece em outros países do mundo também, mas dá para dizer com algum grau de confiança que o mercado formal tem se recuperado bastante bem. A gente já observa uma recuperação mais marcada nos dados da PNAD. O CAGED tem sido bastante positivo pelo lado da leitura de criação de vagas formais. Então, o mercado formal tem aí uma recuperação robusta se desenvolvendo. O mercado informal ainda deve um pouco, é um mercado que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ler, onde a gente observa também pessoas mais deslocadas, tendo problemas para retornar, principalmente com a demora no retorno de escolas com aulas presenciais, né? Mas já há uma recuperação aí também, ainda que o mercado de trabalho do Brasil ainda não tenha voltado para os patamares pré-crise. Então, aqui ainda tem algum caminho para andar. Na parte de política, na parte das contas fiscais, a gente tem observado uma surpresa bastante grande nas receitas do governo ao longo de 2021, diversas explicações para isso, mas os dados de superávit primário do setor público têm surpreendido para cima. Isso tem ajudado ao retorno do superávit primário do governo central, que está voltando, deve fechar aí com um superávit primário sobre o PIB um pouco abaixo de 2%. E isso tem ajudado essas expectativas da dívida PIB como percentual do PIB do governo geral. Há 12 meses atrás, a expectativa era de uma dívida PIB para 2021 em torno de 95%. Esses números, né, em parte por conta do avanço da inflação, em parte pela recuperação mais forte, também pela recuperação mais forte da receita, têm sido revisados consistentemente para baixo, estão rodando em torno de 80 e poucos por cento, 81, 82% para 2021. Então, a foto, né, para 2020, 2021 melhorou, ainda que hajam questionamentos sobre a evolução da dívida PIB nos próximos anos. Mas, sem dúvida, os últimos desenvolvimentos têm sido um pouco melhores nos dados de curto prazo de receitas e despesas do governo. Algo que a gente tem acompanhado e tem falado bastante é essa quebra na relação histórica entre termos de troca e taxa de câmbio real efetiva. No Brasil, a gente tem essa relação que sempre funcionou muito bem, né? Sempre que as commodities, principalmente as commodities que o Brasil exporta, minério de ferro, soja, tem um avanço de preço importante, isso costumava se traduzir numa apreciação da nossa moeda, e isso gerava uma certa acomodação desse impacto de alta dos preços externos. Não foi o que a gente observou de 2020 para cá, houve uma quebra, o real se depreciou bastante, ao mesmo tempo em que os preços das commodities avançaram muito, né? Então, a gente olha o índice de preços das commodities em dólares com um avanço muito forte, a variação desde 2020, né, quando a gente olha aqui para as commodities em dólares, está alcançando algo perto de 50%. Quando a gente adiciona a essa variação, a variação do câmbio, vai dar algo como 100% de aumento, então é um avanço muito forte que tem tido impacto na nossa inflação.
Agora, o Brasil não está sozinho. Na verdade, essa quebra de padrão é algo que a gente observa em todos os países produtores de commodities, né, com exceção dos Estados Unidos. Então, mesmo países que são considerados avançados, como o Canadá e a Austrália, têm observado uma quebra de correlação entre as suas moedas e os termos de troca. Tá? Isso, no caso de países latino-americanos, como Brasil, Chile, Colômbia, e isso acaba tendo um impacto inflacionário mais intenso, porque as moedas vêm em uma depreciação. Bom, entrando então na parte de inflação, a gente gosta muito de olhar o breakdown, né, do que tem sido a inflação. A gente teve, ao longo de 2020, um impacto muito forte na parte de alimentação, refletindo o que eu acabei de falar, os termos de troca altos, a depreciação do real. Então, a alimentação foi um grande vilão do segundo semestre do ano passado, tem mostrado alguma desaceleração agora nos últimos meses, mas permanece com uma variação bastante grande, né? Ao longo de 2021, a gente teve esse choque da energia elétrica, preços de petróleo que voltaram muito rapidamente, estão muito altos, teve um impacto no repasse da gasolina. Então, quando a gente olha a inflação acumulada ao longo desse ano, né, até outubro, então, esse dado, acho que já está atualizado com o dado de outubro, 8,2%. Desses 8,2%, 2,7% foram combustíveis. Né? Não só a gasolina, como também o etanol, que teve um avanço de preços muito forte nesse ano por conta da quebra da safra de cana-de-açúcar. A safra de cana quebrou em 15%. Então, a gente teve etanol, gasolina muito fortes impactando a inflação desse ano. Bens industriais, por conta desses desequilíbrios todos, que são de magnitude global, subindo 1,8%. Mas também a parte de administrados, energia elétrica, tendo um impacto bastante grande na inflação desse ano. A energia elétrica residencial sozinha, quase respondendo por 1 ponto percentual da inflação acumulada em 2021. Quando a gente olha para serviços, né, que é o segmento mais inercial da inflação, que responde mais a esses ciclos econômicos, a gente tem que pensar um pouco na narrativa das duas fases que eu citei no início da minha apresentação. Teve a primeira fase, serviços foi particularmente afetado, a inflação de serviços despencou, serviços fechou com 1,5%, se eu não me engano, no ano passado. E esse ano, à medida que a gente tem a reabertura, a vida volta ao normal, a gente tem um processo de vacinação que avança de maneira bastante rápida, você tem esse realinhamento de preços, né? O segmento, os restaurantes, os bares, os cinemas, eles reabrem, encontram uma outra estrutura de custos, tem que chamar as pessoas de volta e tem que compensar pela inflação, pelo ano anterior em que eles ficaram fechados e não tiveram reajuste. Então, eu tenho gostado de mostrar os serviços em 24 meses, porque é uma maneira de olhar esse processo de reabertura tendo como pano de fundo aquele período em que serviços ficaram sem reajuste, né? Então, tem uma certa compensação acontecendo aqui nesse segmento, e é importante ter isso na cabeça, né? A gente, lá no Banco Central, esperava que fosse ter um processo de realinhamento, que fosse durar alguns meses, né? À medida que os setores vão buscando onde é que está esse novo preço de equilíbrio, onde é que está a demanda, como é que é esse novo processo de composição. Então, quando a gente olha os serviços em 24 meses, ele está rodando aí perto de 3%. Quando a gente olha o núcleo subjacente, ele está um pouco mais alto, está rodando acima de, acho que se eu não me engano, está rodando acima de 4% ou em torno de 4,5%. Né? Vai ter um pouco desse impulso, mas é próximo dos patamares que a gente observa ao longo de 2016, 2017, um pouco acima da nossa meta, mas longe dos índices que a gente observa, por exemplo, nas outras aberturas, né? De novo, tem um processo aqui de reabertura, realinhamento, muita incerteza em relação a quanto tempo isso vai durar e qual vai ser esse novo patamar de equilíbrio. Mas todas essas pressões têm se traduzido em ajustes, né, nas expectativas
não só do Banco Central, mas também do mercado, em relação à inflação desse ano e do ano que vem. Então, focos, eu acho que não, isso aqui não está com o número de hoje, mas as pesquisas focos têm reajustado consistentemente para cima, o número vai estar mais perto de 9,5 para esse ano, 9 altos para 2021. 2022 tem refletido um pouco do fato de que a gente vai terminar 2021 em patamares altos e parte dessa inflação acaba tendo algum impacto em 2022, e a gente começa a ver um avanço tímido nas expectativas para 2023 em relação à nossa meta, né? Ao mesmo tempo em que as expectativas de crescimento têm sido revisadas para baixo consistentemente. Então, para 2021, a gente vê o mercado se aproximando mais do número do Banco Central e quedas importantes nas projeções para 2022. No Banco Central, a gente também trabalha com esse processo de desinflação. Em 2022, a gente tem um número menor do que o do mercado, nesse ambiente de uma recuperação do hiato do produto, que tende a ser um pouco mais lenta. Bom, aqui tem algumas frases do comunicado do última reunião do Copom, não quero me alongar muito mais, e tem alguns slides finais sobre a nossa agenda de sustentabilidade, que eu posso falar um pouco mais aqui na sessão de perguntas e respostas, mas vou terminar por aqui, para não me alongar muito mais. Obrigada. Bem, doutora Fernanda, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Vou passar, então, para o doutor Álvaro, que vai fazer a mediação do evento. Oi, Fernanda. É um prazer estar com você. Foi ótima a sua exposição sobre inflação no mundo, sobre crescimento no mundo e principalmente no Brasil. Mas vamos esquentar um pouco os motores. A gente está chegando no final do ano de 2021, sem reformas estruturantes previsíveis que possam acontecer, num clima de eleição que foi bastante antecipado, contaminando a economia e sem muita chance de Banco Central ter uma presença muito mais forte para controlar a inflação, até por conta do dólar forte no mercado internacional e de preço de algumas commodities, e mais o bandeira 2 vermelha de energia, enfim. E eu sempre li todos os últimos comunicados, todas as últimas atas do Copom, fazer menção a que a absoluta necessidade de perseverar reformas. Hoje mesmo, Roberto Campos Neto, que está em Lisboa, no Fórum de Lisboa, disse que o Brasil tem que acenar com redução de gastos. E a gente está vendo exatamente o oposto. Quer dizer, a gente não sabe o que vai sair da PEC dos precatórios, com relação a se vai ser mais 30 bilhões, se vão ser 50, se vão ser 90 bilhões a mais de furo no teto. Cada hora se fala um valor corrente. E mercados não trabalham com incertezas. A incerteza, o exemplo está aí no que diz respeito à performance dos mercados. Se a gente olhar para a Bolsa, se a gente olhar para a taxa de juros, enfim, subindo, é o que nós temos nesse momento. Quer dizer, dentro desse cenário, o que a política monetária pode fazer para minorar os efeitos da inflação, controlar a inflação futura, já que chegar ao centro da meta de 3,5% no ano de 2022 parece ser um esforço hercúleo, sem, claro, mexer muito na taxa cambial, e que certamente levaria o PIB para perto de zero ou para até negativo no ano de 2022. O que fazer num ambiente que é tão desfavorável para a política monetária nesse momento, Fernando? O que a política monetária pode fazer é o que a gente está fazendo, reagir. Nós temos uma meta, nós temos um mandato, nós temos a independência e temos que agir para conter essa piora nas expectativas de inflação, para conter os impactos de segunda ordem, de todos esses choques que estão acontecendo. A gente leva a nossa missão muito
muito a sério e está agindo da maneira que a gente acredita que é a correta. Sobre reformas, o Copom vem chamando a atenção para o impacto positivo que perseverar, né, nesse processo de reformas estruturais poderiam ter sobre o crescimento potencial do país e sobre a taxa neutra de juros. É uma mensagem que a gente carrega há bastante tempo, chama atenção, e a gente tem essa leitura, acho que o mercado tem essa leitura, mas cabe ao governo, ao sistema político, caminhar com as mesmas, né? Tudo isso tem um impacto sobre a taxa neutra nominal do país, né? Sobre a taxa real e, consequentemente, sobre a taxa neutra nominal. Nesse momento a gente não tem ideia, né? Nesse momento a gente não tem ideia qual seria a taxa neutra. Tem sido, inclusive, bastante transparente. Mas o fato é que, na ausência de reformas ou com maior imprevisibilidade do fiscal, você pode ter um impacto negativo sobre a taxa neutra. Então, a gente perde, né? Assim, tendo um ambiente de reformas, a gente avalia que a gente teria oportunidade de ter taxas neutras no Brasil mais baixas no futuro, né? Então, essa é uma oportunidade que seria importante agarrarmos, né? Além de ter maior confiança e previsibilidade sobre o arcabouço macroeconômico de maneira geral. Então, é nesse sentido que a gente vem falando bastante, dando essa mensagem sobre as reformas. Mas a gente vê, né, alguns bons rumores em relação a isso, né? O presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, falou ontem sobre a votação do PL cambial. O PL cambial é uma legislação que a gente no Banco Central dá bastante importância. Ele é um dos pilares que a gente precisa caminhar para o acesso do Brasil ao OECD. Então, é um avanço, né? Agora, existem outras reformas muito importantes que nós gostaríamos de ver avançar também. Mas, enfim, não é parte do nosso mandato, né? Sim, com certeza. Agora, me diz, eu gostaria de ter a sua avaliação. Quer dizer, o mundo começa a discutir um processo de estagflação, um processo mais complicado, e aqui no Brasil também a gente tem visto alguns economistas falando que não é possível estagflação em 2022, e também talvez uma discussão um pouco mais longa ainda sobre dominância fiscal, que certamente tolheria um pouco a atividade do Banco Central no que diz respeito à política monetária. Então, eu gostaria de saber a avaliação de vocês sobre essas discussões e o que isso pode vir a influir na política monetária realizada pelo Banco Central, Fernando. Bom, a gente não trabalha com cenário de estagflação, né? Falei sobre os nossos números, a gente vê crescimento, vê ainda assim, crescimento. A gente tem crescimento positivo no Brasil, a gente vê alguns segmentos que vão ser sustentáculos importantes de crescimento no ano que vem, como o setor agropecuário, né? Tem expectativa de mais uma safra recorde no Brasil no ano que vem. O próprio setor de serviços, como eu falei, está se readaptando, tentando achar esse novo equilíbrio. Então, a gente não trabalha com cenário de estagflação. No mundo, eu acho que isso é menos verdade ainda, né? Todas as projeções de crescimento para o ano que vem são bastante robustas. Há uma preocupação com China, né? Com o crescimento chinês, então acho que tem uma incerteza aí no mundo. Todos os países estão tendo algum tipo de desaceleração. Acho que há uma preocupação adicional em que a gente está entrando nessa terceira fase, que é uma terceira fase de retirada de estímulos, meio sincronizada. O próprio mercado tem precificado os aumentos de juros do Federal Reserve cada vez mais cedo, né? Já caminhando aí para alguma coisa em torno do terceiro trimestre de 2022, o ECB mais paciente, mas como eu falei, países avançados se mexendo, países emergentes se mexendo,
Então, a gente tem essa retirada meio coordenada de estímulos num ambiente que já seria de desaceleração, de aperto na renda disponível para gastos discricionários dos consumidores por conta da inflação em itens básicos. Então, todos esses ingredientes trazem uma incerteza maior para o crescimento do ano que vem, mas acho que é um ano de desaceleração, não de recessão, né? Então, estagflação acho que é menos verdade ainda essa discussão no mundo. E no Brasil a gente vê ainda esses setores que vão sustentar um crescimento, a recuperação do mercado de trabalho, que vão ajudar. Então, a gente sabe que tem muita gente revisando o PIB para um número negativo, a gente tem muita dificuldade em ver esses números negativos para o ano que vem. E quanto à dominância fiscal, essa coisa de dominância fiscal no Brasil, ela faz aniversário, todo ano aparece. Em algum momento essa discussão, né? Eu lembro, a gente tem essa discussão desde 2014, 2015, todo ano tem. Se você pensa em dominância fiscal naquele sentido lá, Sargent and Wallace, o paper antigo deles, né? Você vai estar falando de uma política fiscal passiva para acomodar uma política monetária passiva para acomodar uma política fiscal ativa. Acho muito difícil dizer que o Banco Central está sendo passivo e acomodando uma política fiscal que é muito ativa, né? Para entrar nessa seara, é acreditar que o Banco Central não vai colocar a taxa de juros onde tem que colocar para perseguir suas metas por conta de uma preocupação com a sustentabilidade da dívida. Isso não é condizente com as nossas ações, com a nossa independência, não é condizente com o que a gente tem feito. Então, acho que tudo bem, eu acho que pode até haver um pouco mais dessa discussão em outros países avançados, mas não é algo que a gente leva em consideração, né? Essa preocupação na linha da dominância fiscal teórica não é condizente com o que a gente tem com as nossas ações. Vamos falar de sustentabilidade, que é um tema que você gosta bastante. Eu queria que você desenvolvesse um pouco e o que isso afeta a política monetária também. Agradeço pela pergunta. Na verdade, ela tem bastante impacto, né? Então, assim, a gente tem participado de diversos fóruns internacionais, fóruns inclusive apenas de bancos centrais, e esse é um dos tópicos, assim, top 3 da agenda dos bancos centrais para frente, né? Exatamente porque há essa percepção de que eventos climáticos graves eles estão sendo mais frequentes, né? Então, pensa aqui no Brasil, a gente teve seca, aí a seca quebrou a safra de cana, teve um problema de chuva, aí a gente teve um problema de energia, a gente teve geada. A gente tem visto esses eventos climáticos acontecendo mais a miúde, né? E não é só aqui, é no mundo como um todo. Isso tem um impacto no nosso primeiro mandato, né, de estabilidade de preços, porque isso impacta a economia, impacta os ciclos, impacta a inflação, né? Isso tem um impacto também no nosso mandato de estabilidade financeira, né? Porque esses eventos climáticos graves, eles podem trazer, e o próprio risco de transição que as economias hoje em dia estão tendo que se deparar, né? Tem um risco físico, que é trazido pelos eventos climáticos graves, mas tem também um risco de transição. Eles vão ter um impacto, podem ter um impacto no balanço de bancos à medida que a gente se aproxima, né, dessa necessidade de transição mais forte, vai ter um impacto dos riscos físicos sobre a carteira de crédito. Então, o próprio NDFS, que é o Network for Greening the Financial System, que é uma rede de bancos centrais da qual o BCB participa já desde o ano passado, tem tentado endereçar esses riscos que podem afetar a nossa missão. Então, a gente encara sempre a sustentabilidade dentro dos riscos, as nossas missões, e dentro do mandato do Banco Central.
né? Então, as nossas entregas recentes, né, as nossas alterações regulatórias, são no sentido de obter mais insumos, obter mais informações do sistema bancário em relação a esses riscos. A gente olha para dentro também e tenta entender um pouco melhor quais são os riscos que o próprio Banco Central enfrenta na seara climática e ambiental. Por isso que a gente fez essa divulgação do nosso relatório de riscos ambientais, riscos e oportunidades climáticos e ambientais. Os bancos também vão ser instados a fazer e divulgar suas próprias políticas, né, nos próximos anos, para a gente entender melhor um pouco esses riscos e como endereçá-los. Agora, também tem muita oportunidade aqui, principalmente para o Brasil. A gente saúda finalmente a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que aconteceu agora na COP26. O desenvolvimento de mercado de carbono no Brasil pode ser uma grande oportunidade. Então, a gente vê muitas oportunidades aqui. O Banco Central apoia o desenvolvimento de novos instrumentos para finanças verdes e sustentáveis. E acho que é muito importante que o setor bancário se envolva e o setor privado traga junto aos seus reguladores as suas necessidades e sugestões de como evoluir nessa agenda, porque tem muita oportunidade aqui. Você consegue ver o setor privado, o segmento bancário, mais ativo nessa criação de produtos, no desenvolvimento de produtos agora? Acho que depois da COP26 a gente dá um grande empurrão em tudo isso, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente vê diversos bancos privados já agindo de uma maneira mais enfática nessa direção, mesmo sem serem empurrados, o que é ótimo. Eu acho que isso se alinha com as melhores práticas internacionais. A gente tem visto uma necessidade, uma cobrança cada vez maior da própria sociedade para essa postura mais responsável e consciente ambientalmente, climaticamente, dos próprios bancos. Então, eu acho que é um pedido dos acionistas, é um pedido da sociedade, e acho que é muito bem-vindo. Nós, como reguladores, temos que fazer o nosso dever de casa também. Mas eu acho que, de novo, tem muita oportunidade. O Brasil tem muita possibilidade, eu acho que os bancos podem se beneficiar disso também, com financiamento barato direcionado para projetos que ataquem, né, principalmente o risco de transição, o risco e os riscos climáticos também. Então, acho que a gente tem que trabalhar junto para tentar aproveitar esse risco diante dessa necessidade da sociedade, e algo que o nosso país precisa fazer também, pode se beneficiar muito. Fernanda, a gente já está chegando mais ou menos ao fim do nosso bate-papo aqui, e eu gostaria de perguntar sobre moeda digital. Quer dizer, a gente tem visto vários bancos centrais, vários países trabalhando em cima de moeda digital, algum problema. O Brasil também saiu bem na frente nisso tudo. Eu gostaria de perguntar para você em que estágio o Brasil está desse projeto e como que a gente pode aproveitar da interação com outros países na moeda digital. E vou aproveitar uma carona para tentar saber de você o que você acha dos criptoativos e como é que você enxerga isso no mundo todo. Álvaro, a nossa CBDC, ela é uma fonte de discussão bastante intensa que a gente tem dentro do banco e com outros bancos centrais, né? Como você citou, tem vários bancos centrais já colocando alguns testes, né, na rua. A gente tem discutido bastante, a nossa CBDC ainda está em fase embrionária. É algo que a gente quer fazer com bastante cuidado, de forma bastante pensada, e porque tem muitos arranjos que têm que ser definidos aqui, né, do nível de disclosure, de informação, o tipo de arquitetura que você vai fazer. Então, a gente tem trabalhado já em alguns testes, até com outros países aqui da América Latina, para, enfim, de novo, testar bem esses arranjos, o framework que a gente quer colocar na CBDC.
É o tipo de dificuldade que outros BCs também têm encontrado. Eu acho que, do ponto de vista de fluxo de pagamentos, né, pensando muito lá no futuro, é importante que haja algum nível de coordenação entre esses arranjos e CBDCs globais, até para a gente poder viabilizar sistemas de transferências mais eficientes no futuro, né, usando os CBDCs. Mas aqui no caso do Brasil ainda está embrionário e sujeito a muita discussão, mas é algo que a gente tem pensado ativamente, discutido ativamente, porque é sem dúvida um dos outros top 3 issues de discussão entre bancos centrais, né? Sobre cripto, né, a gente tem visto esse aumento, né, da demanda, do interesse do brasileiro por criptoativos, que reflete muito do que está acontecendo lá fora também. Isso tem sido uma dinâmica presente nos países avançados de maneira bastante forte. Que aqui no Brasil a gente tem visto esse aprofundamento, né, do mercado financeiro, essa busca por investimentos no exterior, e a gente avalia que os criptoativos meio que entram nesse nicho, né? A gente tem falado, né, que já observa 20 bi de volume de criptoativos detidos por brasileiros. Eu acho que os criptoativos eles são, de fato, vistos como mais um ativo financeiro, mais um investimento pelos brasileiros. Eu não sei se todo mundo entende muito bem o que está por trás disso, que muitas vezes não tem nada por trás disso. Então, há uma certa preocupação com os impactos que a volatilidade desses ativos podem trazer diante de uma demanda muito grande, de um avanço muito grande dentro de balanços de fundos, portfólios e bancos no tempo, né? Não agora, mas são ativos muito voláteis e que trazem algum nível de... Eu acho que a gente tem que ficar mais perto, né? Traz algum nível E afeta a base monetária, né? Mais para frente afeta a base monetária, né? Quer dizer, onde o Banco Central não tem controle, né? Inicialmente havia esses criptoativos surgiram como essas moedas alternativas, uma coisa meio revolucionária, assim, não, vamos servir como meio de pagamento mesmo. Mas é como eu estou dizendo, hoje em dia elas são vistas como meios de investimento mesmo, né? Só que elas são sujeitas a uma volatilidade muito grande. Enfim, é algo que todos os bancos centrais têm discutido um pouco, qual é a melhor maneira de endereçar esse crescimento. Angélica está por trás aqui do nosso bate-papo. Eu não consegui enxergar alguma pergunta de alguns assistentes. E nós já estamos mais ou menos em cima da hora, né? Não tivemos participação pelo chat, a gente pode encerrar. Bem, então quero mais uma vez agradecer a doutora Fernanda por estar aqui conosco hoje. Certamente foi muito esclarecedor, muito produtivo. Doutor Álvaro também, sempre contribuindo, trazendo suas perguntas que mexem com a nossa cabeça. Enfim, obrigada aos dois. Obrigada novamente a Berge pelo convite, pelo bate-papo, foi um prazer. Eu também agradeço, obrigado a todos, obrigado, Fernanda, pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima vez. Até a próxima. Tchau.